jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Graças e paz, irmãos. Mais uma vez estamos juntos de forma remota, online, para cultuar o Senhor. Mais um culto online do Projeto Aprisco. Espero que todos estejam bem, que o Senhor tenha derramado a graça dele e a misericórdia sobre as nossas vidas, que cada um esteja nesse momento de reclusão em casa, mas experimentando da bondade do Senhor, da graça maravilhosa do Senhor, e que a família de todos esteja bem, que
todos os irmãos estejam com saúde e mais próximos do Senhor a cada dia, aproveitando esse momento para que estreitar esse relacionamento com o Senhor. Hoje, nesse domingo de Páscoa, eu gostaria de meditar com os irmãos no texto do apóstolo Paulo à igreja em Roma, no capítulo 4, versículo 25, e o texto diz o seguinte: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Nesse dia de Páscoa, nós lembramos nessa semana toda do Calvário, lembramos do momento de morte do nosso Senhor Jesus Cristo, no momento da Via Crucis, todo o julgamento e morte do Senhor. E essa é uma lembrança da morte muito comum, não só no meio dos cristãos, mas já foi feito no cinema, até no meio secular. As pessoas falam muito sobre a morte de Cristo. Muitos encaram Cristo como um mártir, como alguém que morreu injustiçado. Só que a palavra do Senhor diz que ele foi entregue, ninguém tomou a sua vida, ele mesmo a entregou. Ele se entregou por nós. Ele foi o Pai que, no seu plano eterno de salvação, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E na teologia, nós dividimos a vida, a obra de Cristo, do Filho de Deus encarnado, em dois estados. Primeiro é o estado da humilhação, que começa no seu nascimento, porque ele, sendo Deus, se humilhou, habitou entre nós, ele se fez carne. Isso é uma humilhação para Deus. Então o seu estado de humilhação começa na sua encarnação. Quando ele nasce, começa o estado de humilhação. Aí ele nasce numa manjedoura, um lugar de alimentação de animais, não teve luxo. Sua vida como carpinteiro foi uma vida de camponês. E tudo isso, ele, mesmo sendo Deus, mesmo sendo um rei eterno, ele passou por essa vida de humilhação e chegou até a morte, e morte de cruz, que era maldição para qualquer judeu morrer pendurado no madeiro. E essa foi a humilhação do Senhor, e na cruz ele foi desamparado pelo Pai, tanto que ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Ele realmente é desamparado pelo Pai porque ele carregava os nossos pecados sobre os seus ombros. E essa parte da humilhação do Senhor, nós entendemos bem, conseguimos entender e damos bastante foco num Deus que se humanizou, no Verbo que se fez carne e que se humilhou e morreu uma morte de cruz, uma morte indigna, uma morte que carregava sobre ele um peso de humilhação muito grande. Mas às vezes nós esquecemos da outra parte dessa obra do Senhor, um outro aspecto da teologia, que é a exaltação de Deus. Deus o exaltou sobremaneira. E como que começa? Onde começa a exaltação? A exaltação começa na ressurreição do Senhor. Quando ele ressurge dos mortos, quando ele ressuscita, o estado de glória dele é devolvido à glória que ele tinha antes de encarnar. E eu quero pensar um pouco com os irmãos neste culto sobre a ressurreição. Como a ressurreição de Cristo nos beneficia. Ela nos beneficia quando ele vence a morte. Jesus venceu a morte na sua ressurreição. A morte não teve poder para mantê-lo morto. Ali, quando ele vence a morte, essa vitória também não é outorgada
A partir da ressurreição do Senhor, nós também vencemos a morte, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele é o primogênito dentre os mortos. O que isso significa? Que ele foi o primeiro, ele inaugurou uma linhagem de filhos de Deus que viverão uma vida eterna. A partir da sua ressurreição, Cristo nos dá a vida eterna. A vida eterna, porque se Jesus morre e não ressuscita, a sua morte não teria poder para nos justificar. Porque o texto vai dizer que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. A gente não pode esquecer do Cristo ressurreto, do Cristo que ressuscitou, que venceu a morte. Se nós formos nas outras religiões, os seus expoentes, as divindades, todas elas têm um túmulo, têm algum altar específico, porque não existem mais, mas nosso Cristo está vivo. E nesse domingo de Páscoa temos que pensar no Cristo vivo, não no Cristo da sexta-feira, da paixão, que foi entregue, que morreu, mas no Cristo que ressuscitou no domingo, o Cristo que traz vida juntamente com a sua ressurreição. A exaltação de Cristo começou com a gloriosa ressurreição dele, é o primogênito dentre os mortos. Nessa ressurreição começa a exaltação, e hoje ele está assentado à direita de Deus, vai julgar o mundo, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele nos justificou. Não há justificação sem ressurreição. A justificação de Cristo veio através da sua morte, mas também através da sua ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 14, ele vai dizer: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Nós precisamos lembrar do Cristo ressurreto. Precisamos entender que a sua ressurreição nos trouxe a justificação e nos deu vida. A vida eterna, ela está na ressurreição de Cristo, quando ele inaugurou, ele é o primogênito dentre os mortos, o primogênito dentre muitos irmãos. Esses irmãos somos nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo, e ali na cruz, na sua ressurreição, ele nos dá vida eterna. E hoje, nesse momento de reflexão, de perigo epidêmico, onde nós começamos a temer, muitas das vezes, a existência, a vida, essa palavra traz conforto ao nosso coração. Porque vida e morte já não existe para o cristão. Porque quando Cristo ressuscita, ele nos dá a vida eterna. Se nós morrermos nesse plano, temos uma promessa que nós seremos ressuscitados e glorificados. Ressuscitaremos, os mortos ressuscitarão primeiro, nos encontraremos com o Senhor na glória, com o corpo transformado. E esse Cristo ressurreto, o Cristo que nos traz vida, que tem que ser exaltado. Nós temos que exaltar o Senhor, lembrar nessa Páscoa da sua ressurreição. Os nossos pecados, eles mataram Cristo. Então a sua ressurreição nos coloca em liberdade. A sua ressurreição nos liberta do pecado. Ela nos traz essa vida, gera em nós esse novo nascimento, agora um nascimento para a eternidade. É baseado na ressurreição do Senhor que nós somos justificados. Ele nos dá a justiça de Deus em punir o seu Filho pelos nossos pecados,
foi feita na morte do Senhor, mas a sua ressurreição traz com ele juntamente vida para nós. Que nós possamos lembrar do Cristo ressurreto, do Cristo que nos deu vida juntamente na sua ressurreição, que nesse domingo de Páscoa possamos ter em mente, sempre meditar, que nosso Deus não está morto, que nosso Deus vive, que Cristo vive eternamente e juntamente com essa vida eterna, Ele nos deu essa vida, Ele partilhou essa vida eterna conosco. E nós podemos viver eternamente, já começar a viver o reino de Deus através do novo nascimento, mas sabendo que esse novo nascimento ele não se finda na morte, que a morte agora não tem mais poder sobre nós por causa da ressurreição de Cristo. E se esse é um momento, às vezes, de medo, de apreensão pela doença, pelo estado de saúde, que nós possamos descansar no Senhor. Por que podemos descansar no Senhor? Porque Ele vive. E aí eu lembro daquele hino bem tradicional, né? que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O Senhor Jesus está vivo. E a nossa vida está na mão dele e nós temos vida eterna. Que o Senhor possa lhe abençoar e que todo temor seja extirpado do teu coração, porque nosso Deus vive. E nesse domingo de Páscoa queremos lembrar do Cristo ressurreto, daquele Cristo que, quando as mulheres foram no túmulo procurar o seu corpo, não encontraram o seu corpo. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Procure o Cristo vivo. Não pregue um Cristo morto, mas um Cristo que ressuscitou para a nossa justificação. E que Deus lhe abençoe.